Gurizada, o negócio é o seguinte, Renato acusou o golpe das críticas que recebeu durante a semana. E eu converso com vocês neste vídeo sobre a polêmica e também contraditória entrevista do técnico do Grêmio logo após a goleada de 4-1 sobre o Guarani de Bagé. Renato anunciou nesta manifestação uma estapafúrdia decisão, que é verdade, afeta e prejudica o trabalho dos setoristas que cobrem o clube diariamente, mas também prejudica o próprio Grêmio e sua torcida. E a gente conversa sobre estes pontos neste meu vídeo, que é em nome da KTO, é a minha casa de apostas, cupom promocional MENEGAS. Te dá um bônus de 20% no primeiro depósito. O sábado foi uma belezura na KTO. Lá em Caxias, ambos marcos, bingo do Meneghetti, a vitória do Internacional com o placar exato, bingo do Menegas. E o resultado na mosca de Grêmio 4, Guarani 1, rendeu 900 pila. Foi bom demais na KTO, que beleza, que espetáculo. Vai tu também na KTO para te divertir, para brincar. Atenção, joga na responsa, o site da KTO é para maiores de 18 anos. Em nome de KTO.com, o cupom é MENEGAS, com S para que todos vocês ganhem 20% já na largada. Eu rodo a vinheta e a seguir, este conturbado momento de Renato, que acusou o golpe das críticas. Com muita ponderação e equilíbrio, e decidi gravar este vídeo depois de assistir por 3 vezes a coletiva de Renato após Grêmio 4, Guarani de Bagé 1, para que eu não montasse, não preparasse esse vídeo no calor da manifestação do Renato, que foi intensa. O Renato estava absolutamente indignado e escancarando que Renato acusou o golpe das críticas pela derrota em Ijuí na decisão da Recopa, principalmente por não ter ido até Ijuí, e também pelo fato, e esta não é uma decisão dele, eu imagino, do Grêmio não ter subido para buscar a medalha da segunda colocação, a medalha de prata na Recopa Gaúcha. Muito bem. Primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês é que o Renato distorce os fatos. Ele tentou defender a escalação de um time reserva, quando pelo menos na maioria dos casos as críticas feitas ao Grêmio não foram por conta disso. E eu até acho que o Grêmio poderia ter colocado um time um pouquinho mais reforçado. Talvez fosse suficiente para pelo menos fazer um jogo de igualdade contra um motivado, mas também desfalcado. Jogou com time misto São Luís de Ijuí. Mas esse não é a crítica mais importante. No meu caso, e na maioria dos colegas que eu pude acompanhar, porque eu não acompanho permanentemente a imprensa gaúcha, a crítica é na ausência do Renato. Mas há aqueles que defendem que o Renato fique em Porto Alegre. E eu continuo achando que o Renato não foi por preguiça a Ijuí para encarar às 7 ou 8 horas. A justificativa de que ele teria que trabalhar na quarta-feira pela manhã, eu não embarco nessa. Renato poderia ter dado treino segunda, terça, a delegação viajou na terça-feira no começo da tarde, ele poderia muito bem na quarta-feira pela manhã, acompanhado do presidente Alberto Guerra, do vice Antônio Brum, que também não foi a Ijuí, com o motorista de se deslocar a Ijuí, fazer o jogo, ele disse que fez pela televisão, fazer o jogo e retornar imediatamente, e estaria quinta-feira em Porto Alegre para dar trabalhos. Perderia um único treinamento. Portanto, essa é uma balela de que ele ficou preparando o time sem um jogo tão importante. Era um jogo que o Grêmio poderia se aproximar do Internacional, não conseguiu porque o Inter ganhou do Juventude, mas eu não acho que fosse um jogo desprezível. Mas por conta de um treinamento sem todo o grupo completo, porque muitos jogadores que vêm jogando no Grêmio estavam em Juí, então eu não embarco nessa. A crítica é principalmente a ausência de Renato em Ijuí, que eu repito, na minha opinião, se deu por absoluta preguiça. Renato classificou os seus críticos como gênios ou cornetinhas do ar-condicionado e estava escancarando uma certa raiva, uma certa indignação, o que é legítimo. E eu também digo para vocês, gurizada, que é legítima a manifestação do Renato, que é legítima a sua reação. O Renato não aceita ser criticado, isso é histórico dele, e ele decidiu reagir. Classificou estes gênios ou cornetinhas do ar-condicionado como aqueles que sabem tudo. Eu não vejo assim. Eu não vejo jornalistas achando que sabem tudo. Ah, porque criticam. Sim, no futebol é assim há 120 anos. Tem os críticos.
E os críticos estão ali para criticar e, eventualmente, para elogiar quando for merecedor de elogio, como o Renato, aliás, já foi muitas vezes elogiado. Acham que são os donos do pedaço, tá bem, como meme, vocês estão se achando aí os donos do pedaço, não querem saber as nossas respostas. Todos os veículos, ou na grande maioria, os veículos exibem as manifestações do Renato. Não querem saber as nossas respostas. Não dão tempo para a gente se defender. Opa, alto lá. Na outra revolução que estávamos, o Donos da Bola, quando o Renato briga com os Donos da Bola em 2020, no mesmo dia, eu estava inclusive inaugurando a nova sede do Grupo Bandeirantes lá no interior de São Paulo, sede que foi construída na minha gestão. No mesmo dia eu liguei para o Diogo Aida, assessor do Renato, convidando ele para que ele fosse até o estúdio nos conceder uma entrevista e colocar o seu ponto de vista. Janeiro de 2020. E de lá para cá reiterei o convite várias vezes, como já fiz o convite para ele me conceder essa entrevista no meu canal dezenas de vezes. Então, é balela, é mentira. Não querem saber as nossas respostas. Todo mundo reproduz as respostas do Renato. Não dão tempo para a gente se defender. Mentira. O tempo é concedido e os convites são realizados. O Renato é que pipoca. O Renato é que não tem coragem. Ele dá entrevista para quem ele escolhe, para quem ele mais ou menos sabe que tipo de pergunta será feita. Então, ele é que não tem a coragem para dar entrevista, uma entrevista que certamente será mais ácida e será mais dura. E aí o Renato decidiu anunciar na entrevista coletiva de sábado que os portões do CT estarão fechados. Nenhum setorista vai conseguir cobrir treinamentos do Grêmio a partir de agora. Abre aspas para o Renato. Agora não tem nada a ver com o presidente, agora é comigo. Contradizendo o que ele falou minutos antes, que o Grêmio tem hierarquia e que todas as decisões dele passam pela direção do Grêmio. Chamou o presidente Guerra, Antônio Brum, Luiz Wagner Vivian, conselho de administração, para suas decisões, como, por exemplo, a de não ir a Erechim, 2 rodadas atrás do Gauchão, e agora a de não ir, que foi na quarta-feira de cinzas, como agora a de não ir a Ijuí. Chamou todos, que todos participam, mas disse, agora não tem nada a ver com o presidente, agora é comigo. Portanto, ele decide o que será feito, independente da manifestação da direção do Grêmio. Aliás, este papo de que o Renato diz de que ele sempre ouve todo mundo, de que ele é tudo conversado, também não é verdade, pelo que disse o presidente Guerra depois do Grenal de outubro do ano passado, quando o Grêmio tomou um chocolate do Inter, perdeu apenas por 1 gol de diferença, porque o Rocher falhou em 2 gols do Grêmio, foi 3-2, e o presidente Guerra disse, nós queríamos que o Renato estivesse aqui. Então ele contrariou uma decisão do clube. Então não vem com esse papo que agora tem hierarquia. Isso é da boca para fora, porque essa não é a verdade. O Renato faz como quer e o que quer dentro do ambiente da arena. Ele chegou a dizer, perguntem para o presidente Bolzan, para quem passou aqui pelo Grêmio. O presidente Bolzan, quando passou o cargo para Alberto Guerra, disse, não entreguem a chave do clube para ele, insinuando que ele já tem a chave do CT. Não deem poder demais. Abre aspas para o Renato, essa é maravilhosa. Quando os gênios do ar-condicionado fizerem as críticas normais, tudo bem. Peraí, Renato acha que com esse recurso de fechar os treinamentos, ele vai manipular? Ele vai mudar a opinião de alguém? Bom, a minha não vai mudar, então eu digo aqui de novo, Renato errou em não ir a Ijuí, na minha opinião não foi por preguiça, o time do Grêmio que ele montou lá é um time incompetente e o Renato não poderia ter entregue o título da Recopa Gaúcha para o São Luís. Ele assina este fiasco que o Grêmio fez. Então eu não vou mudar uma vírgula, e não vou mudar uma vírgula quando eu tiver que elogiar o Renato, porque ele fechou os portões do CT. Isso não vai alterar a minha leitura sobre o Renato. Eu continuo achando um baita treinador e com capacidade para dirigir a seleção brasileira. Mais do que com capacidade, com um perfil próprio para dirigir a seleção brasileira. Portanto, se a ideia do Renato é manipular, é pressionar, é criar um problema para ver se a imprensa cede, no meu ponto de vista não fará nenhuma diferença, nem para o bem nem para o mal, continuarei com o posicionamento crítico. Mas tem algo aí que a gente precisa ler sobre este momento do Grêmio, que não é só de agora. O Grêmio tem no seu DNA esta característica de amealhar, de angariar inimigos. Parece que o Grêmio precisa disso. Não o Grêmio permanentemente ao longo da sua história, mas em momentos. Felipão agia assim, Cacalo agia assim lá nos anos 90, contra o Palmeiras Parmalat,
contra a imprensa e a arbitragem do centro do país. Então agora o Grêmio briga com o Daronco, o Grêmio briga com a federação, o Grêmio briga com a imprensa. Parece que o Grêmio precisa disso para se fechar. Bom, se der mais bola para o time do Grêmio, se é isso que fará o Grêmio ganhar a Libertadores da América, eu dou like e aplaudo. É isso. É fechar o CT, vai dar mais bola, o Grêmio será campeão brasileiro e da Libertadores desse modo, ok, vai em frente. Porque o Felipão fazia isso e ganhava. Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. O Renato já ganhou uma Libertadores e merece elogios e foi muito elogiado por isso. Se o Grêmio precisa desse recurso agora como uma ferramenta de mobilização interna, ok, vá à frente, mesmo que prejudique o trabalho dos setoristas. Mas mudar a opinião de jornalistas, ele não vai conseguir com isso. E essa história que o Grêmio tem, que eu tô lendo lá atrás de Cacalo de Felipão, o Renato potencializa isso, inclusive em momentos que o Grêmio ganha. O Renato parece que precisa ter inimigos. E acontece que não tem um dirigente do Grêmio com tamanho, com competência para enxergar isso e para dizer, Renato, vamos tensionar esse ambiente, Renato. Vamos trabalhar numa boa. Por exemplo, é mentirosa a versão que o Grêmio tentou contar através do seu vice de futebol, Antônio Brum, de que o presidente da federação, Luciano Oxman, primeiro concedeu uma entrevista criticando o Grêmio por não subir ao palco para receber a medalha de prata. Isso não é verdade. As medalhas foram entregues ao São Luís pelo título, o Grêmio não foi pegar a medalha da segunda colocação e aí o presidente Oxman se manifestou. Então o Grêmio muitas vezes distorce os fatos para gerar este inimigo imaginário. E agora o Grêmio está brigando com todo mundo, não vão tomar o gauchão na mão grande. Então o Grêmio está brigando com o Daronco, o Grêmio está brigando com a federação, o Grêmio está brigando com a imprensa. Se esse é o modus operandi do Grêmio, adianto, na minha parte, da minha opinião, não vai mudar nada nem pro bem nem pro mal. Quando o Grêmio ganhar e jogar bem, eu vou elogiar. Quando o Renato tomar uma adesão acertada, eu vou elogiar. Quando o Grêmio contratar errado, quando o Grêmio fizer atitude pequena, como essa do Renato de fechar CT, que prejudica o torcedor, quando o Grêmio tiver atitude medíocre de não subir para pegar uma medalha, que não honra a competição, não honra a sua grandeza, eu vou criticar e não mudo uma vírgula. KTO.com é a minha casa de apostas, não esqueçam, o cupom promocional é MENEGAS. Eu fiz a festa na KTO nesse final de semana, vá você também lá para brincar, para te divertir. Joga na responsa, o site da KTO é para maiores de 18 anos. Não esqueçam, o cupom promocional é MENEGAS para ganhar 20% de bônus. KTO.com. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.